Saúde a todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Igreja, eu convido a igreja para ficar de pé comigo, para a gente ganharmos tempo na palavra, né? Quanto mais tempo a gente ganhar na palavra, melhor, porque a gente aprende mais da parte de Deus. Então, eu estou feliz por ver a irmã Clotilde aqui hoje, né? É o nosso desejo de ver ela interinamente aqui, mas vai chegar a um tempo determinado, viu? É processos que a gente tem que passar, mas depois que nós passarmos, nós somos aprovados, certo? Levanta a sua cabeça, fique tranquila, porque o que há de vir virá e não tardará. Bom, então, Deus vai completar a obra que Ele começou na sua vida. Ele não faz o mal, certo? Os processos que nós passamos são consequências da nossa carne. Então, aquilo que Ele tem que fazer de bom na nossa vida, Ele começou e vai terminar. Vamos abrir nossa Bíblia na carta de Tiago. Vamos ler a carta do nosso irmão Tiago. Fica depois de Hebreu, voltando de Apocalipse, você acha mais fácil, tá? Tiago 4:17. Glória a Deus. Amém? Todos acharam? Vamos lá, o texto sagrado 4:17 diz assim. Parece que aqui Deus marcou um encontro com os obreiros hoje. Que as obreiras do Senhor estão todas aqui, os obreiros também, né? É tudo de casa. Então vamos ler a palavra que Deus me concedeu nessa tarde. Eu nem sabia, mas Ele mandou essa palavra. Então vamos lá. Deus convidou seus filhos essa tarde. Tiago 4:17 diz assim o texto sagrado: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete o quê? Vamos ler de novo? Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Deus, obrigado por essa palavra. Ela é tua. O nosso dever é ler ela, porque quando se trata de pecado, nós somos um pecador. Nós somos pecadores ainda, e temos que nos render diante da tua gloriosa santidade. Então, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, tem misericórdia de cada um de nós que estamos aqui. E se utiliza dessa palavra, ilumina minha mente, me faz lembrar, fala conosco nessa tarde, em nome de Jesus, meu Pai. Eu te imploro, Pai. Amém, meu Deus. Poder citar. Glória a Deus. Irmãos, eu quero pregar nessa tarde sujeito ao tema pecados citados pela Escritura. Pecados citados pelas Escrituras. Então, as Escrituras, a palavra de Deus, essa que nós lemos, cita diversos tipos de pecados. Dentre eles, nós vamos conhecer alguns para ver se nós realmente passaremos ileso por esse teste. Por quê? Esse teste é importante porque se a gente se achar culpado, a gente vai se livrar da culpa nessa tarde, que é para
poder estar pronto para a volta do Senhor. Tá? Então, o texto sagrado escrito por Tiago nessa carta, Tiago está falando sobre a falibilidade dos projetos humanos e está mencionando aqui esse tipo de pecado que eu acredito que é um dos pecados que mais é cometido por nós, seres humanos e servos do Senhor. O que é pecado? Pecado na linguagem grega quer dizer errar o alvo. E se pecado é errar o alvo, nós somos constantes, obrigado, nós somos constantes errantes. Por quê? Se pecar é errar o alvo, nós erramos todo dia. O que quer dizer que erramos o alvo todo dia? O que quer dizer que por mais que a gente tente acertar, sem querer, a gente erra. Meu Deus do céu. A gente está ali. Eu já passei por um processo na minha vida quando eu era novo convertido. É muito interessante esse processo. Que eu queria ser santo mesmo. Mas, irmão, eu quis ser tão santo, que eu me lembro que eu estava namorando com a minha atual esposa agora, mas eu tinha vindo do mundo da prostituição, e eu me lembro que passava uma mulher bonita, aí eu não conseguia, aí eu não estava para ter olho, aí a carne, e eu lutando de Jesus, eu não aguento, minha puta, e eu lá vou convertido, quero ser melhor, quero estar diante de Deus, porque eu sabia que eu estava fazendo aquilo, mas Deus estava olhando para mim, o Espírito Santo estava olhando para mim ali, mas era como se eu tivesse sido forçado, era algo minha carne me atraindo para aquilo. Eu digo, meu Deus! Aí teve um dia que eu me ajoelhei e disse, Senhor, eu quero ficar certo. Sorte minha que ele não atendeu esse pedido. O meu desejo de querer ser santo, de querer ser perfeito, de não querer pecar contra o meu Deus, o meu Senhor. Eu digo, meu Deus, me segue, eu disse, Jesus, obrigado pelo que eu vi. Menino, então o pecado, ele é terrível. E a Bíblia diz que a nossa natureza ela ainda é pecaminosa, porque o que se converteu não foi o nosso natural, o nosso exterior. O que se converteu foi o nosso homem interior, a nossa mente, o nosso intelecto, o nosso espírito. Foi o que se converteu por causa da conjunção com o Espírito Santo. Temos o nosso espírito humano e temos também o Espírito Santo de Deus que se conecta com o nosso para resistir, lutar e vencer a nossa carne. De tal maneira que a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, ela manda um impulso para o nosso espírito humano, que é a mente. Mas aí o Espírito Santo está nela também. Aí diz, não vá por aí, não faça isso. Tu está entendendo? Porque se não fosse o Espírito Santo, o nosso espírito ficava sozinho. E a carne ela está em vantagem. Mas aí, graças a Deus, pelo Espírito o quê? Espírito o quê? Santo. Que privilégio! Sendo pecador, nós recebemos um Espírito que é, e mesmo pecando, não deliberadamente, ele ainda continua em nós. Por quê? Porque o propósito dele é nos tornar cada vez mais santos. O propósito dele, lá em João 16, 7, 8 e 9, diz que é convencer a cada um de nós do pecado, da justiça e do juízo. Então, ele não
ele fica em nós, dizendo assim: não, por aí não vale isso não, vem por aqui. Ele fica no controle para que a gente consiga vencer a nossa natureza humana pecaminosa. Então, amados, pecado é errar o alvo, a tradução da palavra grega, e a gente vê que nós somos contínuos errantes, mesmo sendo cristão, mesmo se ajoelhando, mesmo orando, mesmo procurando servir da melhor maneira, a gente ainda peca, ainda erra o alvo que a gente quer acertar, tá? E qual é o nosso alvo que a gente quer acertar? Cristo. A gente quer acertar Ele, quer ser igual a Ele, quer ser ali, ó, fazer como Ele fez. Então, amados, este pecado que nós lemos aqui na Escritura é um dos que mais acontece entre nós. Que pecado é esse que a gente leu? Quem sabe aqui o nome? Chama-se pecado da omissão. Pecado da omissão. O que é omissão? É quando você se nega a fazer algo que você sabe que é para fazer. Então você está se omitindo, está se esquivando, está desprezando, porque você quer. Porque, observe o texto, diz que aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete o que? Pecado. Toda vez que você sabe de algo que você deve fazer, você não faz, você comete pecado. Eita Jesus! Imagina quantas coisas entre nós da igreja está sendo desprezada por omissão nossa. Quantas vezes nós, que nos consideramos servos do Senhor, nos omitimos a fazer algo que nós sabemos que devemos fazer, que é o nosso dever? Ou se está dentre eles, ou dentre elas, o que? Oração. Lá em Lucas 18, primeiro, o Senhor diz lá o texto, que Ele nos fala acerca do dever de orar. E a gente sabe que dever é uma obrigação. Se você estuda e não cumpre com o seu dever, no final do ano você vai ser o quê? Reprovado. Muito bem. Reprovado. Certo? Então, se o nosso dever é o nosso dever orar e nós não oramos, então nós estamos sendo reprovados. Reprovados. Até porque não é só uma questão de dever ou de obrigação, mas uma questão de vida e morte. Por quê? Porque se eu orar, eu vivo. Se eu não orar, eu morro. Porque a minha alma necessita de orar. O meu espírito também. Se o meu espírito ele não ora ao Senhor, se eu não busco o Senhor, a minha alma morre, ela é sufocada, ela fica sem respiração. Então eu preciso orar. Nós precisamos orar. E quantos são os tais servos do Senhor que não se dedicam a se consagrar, a orar, a jejuar, a vir os cultos de oração? Pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Quantas vezes eu entro por essa porta e vejo culto de oração e vejo o obreiro sentado?
uma Bíblia no colo, pelo amor de Deus. E lá, na outra igreja também, eu vejo obreiro sentado, onde poderia estar curvado, orando. Parece que não existe problema na vida daquela pessoa. E pode até ser que não exista na vida daquela pessoa, mas tem das que estão em sua volta. Precisam de nós. Quantos estão no hospital precisando de nós? Quantos estão aí nas prisões? Quantos estão em outros países sendo cativos, ameaçados, perseguidos? Missionários que estão sofrendo pela causa do Evangelho, pela causa de Deus. E nós aqui numa boa não temos nem a coragem de mencionar o nome dos missionários na oração. E aí? Omissão. Pecado é que quem sabe o que deve fazer e não faz. Então, amados, se você é obreiro, se você é servo do Senhor, independente de quê, é para todo mundo, não é só para o obreiro não. Se o culto é denominado culto de oração, você só pode se levantar depois que a dirigente tocar a campana. Pode levantar. Enquanto isso aqui, não fizer assim, você tem que ficar curvado. E se quiser, pode continuar quando ela fizer assim, até a hora da leitura da palavra. Até a leitura da palavra. Porque quando chega a hora da palavra, ninguém pode mais orar. Porque se orar é falar com Deus, como eu posso falar com Ele se Ele está falando comigo? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então, nós devemos orar e também ser exemplo daqueles que ainda não conhecem o que a gente já conhece, a palavra de Deus. Então, deve sim ficar o obreiro de pé para vigiar. É o atalaia que vai ficar, tá? Esse atalaia vai ficar atento na bolsa, nas Bíblias, no documento das pessoas, enquanto as pessoas estão curvadas. Tem que ficar um atalaia em pé, observando o movimento e a porta, tá? E os outros atalaias também buscando junto com a igreja, tá? Mocidade, levantou, orar, pode não. Se entrou aqui, o nome do culto de hoje é o quê? Culto de, só pode levantar depois que, ainda que ele fique caladinho, não fala em nada, vai estar de joelho. Oração. Então, não omita, não cometa esse pecado. Ore. Como eu queria poder orar mais, mas meu Deus, é tanta coisa. Ai, Jesus, quantas vezes eu me acordo de joelho? Quantas vezes eu estou de joelho lá e eu me acordo e ali oro um pouquinho, depois apago de novo, depois me acordo, oro um pouquinho assim e apago de novo e vou nessa guerra, nessa luta, eu e Deus, até amanhecer. E chega durante o dia, eu estou passado de sono, de mulher me acorda aí, deixa eu dar uma. Feito ontem, eu pedi a ela, filha, na hora de largar, meio-dia, eu só deixa deitado 20 minutos, que eu estou em tempo de morrer. Não aguento não. Está dando agonia no meu peito, uma agonia tão grande que parece que eu vou morrer. E tanto sono que eu estou. Aí eu deitei 20 minutos, depois ela veio, me chamou, aí foi que eu pude viajar para Itapsuru. Mas eu não sei não, parece que eu ia morrer hoje. Por quê? Aquela luta de querer orar, eu sinto a necessidade, o desejo, que se eu não orar, eu estou desprotegido. Eu estou como se eu estivesse nu assim, no meio de um monte de inimigo, eu estou me sentindo carne no meio de leão. Então eu não posso dar essa brecha para o diabo. Eu tenho que buscar o Senhor, que me consagrar. Nós temos que assim fazer, porque assim nós também provamos que somos servos do Senhor. E tem mais, eu quero que aonde eu chegar, o diabo bate em retirada. Eu quero ser envergonhado pelo diabo. Vocês não devem ser envergonhados pelo diabo. Pensem nisso, que se vocês assim não fizerem, vocês podem ser envergonhados a qualquer momento. Pode ser dentro de casa, pode ser na vizinhança, alguém lhe chamar e você não tem autoridade
Me dá sabedoria para eu lidar com o teu povo dentro da sua igreja. Coloca amor no meu coração para eu amar aquela mulher que está do meu lado, aquele irmão que está do meu lado, aquele jovem bagunceiro da igreja. Coloque amor no meu coração, me ensine a amar ele. Aí Deus prospera você. A Bíblia diz que Salomão, sendo jovem, ele usou de uma grande sabedoria. Ele já tinha uma sabedoria, ele foi humilde. E Deus me apresentou porque ele disse: olha, Senhor, eu quero que o Senhor me dê sabedoria para saber entrar e sair do meu tão grande povo. E Deus ficou tão animado com isso que ele disse: olha, assim como tu me pedisse, eu já te dei. E não te dei só sabedoria, mas te darei também riqueza. Assim, assim, assim. Por quê? Deus se agradou da humildade, do zelo dele pelas coisas que Deus colocou na sua mão. De início, sendo rei, ele poderia: agora eu sou jovem, ó, vou só por ti. Não, ele se preocupou com aquilo que Deus colocou na mão dele. Você tem se preocupado com aquilo que Deus tem cuidado na sua mão? Você tem zelado por aquilo que Deus tem colocado na sua mão? Você tem cuidado? O que é que você tem pensado acerca daquilo que Deus lhe entregou? Você tem buscado o Senhor acerca daquilo que você recebeu da parte dele? A Bíblia diz lá em Esther, no livro de Esther, capítulo 4, versículo 14, diz lá que maldita, ou seja, a pessoa é maldita. Se tu olha aqui lá o texto, Jeremias diz que maldito todo aquele que faz a obra relaxadamente. Mas lá no livro de Esther 4,14 diz que se ela não se levantasse para agir em prol do povo de Deus, ela seria tirada, ela pereceria, e Deus levantaria outro para ficar no lugar dela. Está entendendo? Que quando eu não faço porque eu não quero, sabe o que acontece? Deus tira a gente da situação e levanta outra pessoa. E quem perdeu foi quem? Foi Deus? Foi? Não, foi eu que não dei lugar. Porque cada um que está aqui, vocês todos aqui, são reis e sacerdotes. Vocês são dignos da maior honra que existe na face da terra. No curso de homilética que eu estou dando aqui, diz que se você é ministro do Evangelho, não se rebaixe para ser rei da Inglaterra. Está entendendo? Se tu é servo de Deus, se tu prega a palavra, se tu é evangelizando, fazendo a obra, não te rebaixa para ser rei da Inglaterra. Lá não tem aquela rainha lá na Inglaterra, aquele império lá no norte, tá? A posição que tu tem é maior do que a da rainha da Inglaterra. Pensa direitinho. Está lá no curso de homilética que eu dei, está lá na apostila escrito. Porque a gente exerce uma posição de honra, uma posição que tudo que a gente faz é assistido pelo céu e é, assim, de certa forma, respondido pelo céu com alegria. Deus se alegra da nossa obra. A Bíblia diz que a alegria no céu quando a alma que se converte. Quando a gente faz se converter uma alma com o nosso trabalho, a gente provoca alegria no céu. Os presidentes Barack Obama, quando se elegeu, foi uma festa terrível lá nos Estados Unidos, foi feriado. Parou os Estados Unidos, colocaram o nome de um homem, do Deus desse, chamaram ele de Deus, quando ele se elegeu Barack Obama, não é? O Deus dos Estados Unidos, profanaram o nome de Deus. Mas eu quero dizer para você que lá no céu não teve nada, não teve nenhuma alegria, não teve nenhuma emoção por Barack Obama ter se elegido naquele dia, nenhuma. Mas quando eu e tu se converteu, quando o pecador se converte, irmão, é uma bagunça santa no céu. É uma festa tão grande no céu por uma alma que se converte. Então, quanto mais alegria nós dermos, ou seja, quanto mais alma se converter, mais alegria a gente vai fazer acontecer no céu, por minha causa, por tua causa. Coisa linda? Então, cuidado com o pecado da omissão. Cuidado com a omissão da oração, tá? Tem cuidado. Se tu não orava, a partir de hoje, te converte, né? Te converte e ora mais, porque tu vai dizer, sabe o que? Presenteado pelo Senhor. Presenteado. Vamos ver mais ainda alguns pecados citados pelas Escrituras. Pecado da omissão. Vamos ver omissão, Mateus 25, 45 e 46. Mateus 25,
45, 46 diz assim: então lhe responderá, dizendo: em verdade eu vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizeste, não o fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida, o quê? Aqui está falando, tá? Do fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno. Aqui está falando, no 33 assim, ó. Aqui está falando do juízo das nações, do juízo daqueles que se levantarão nos últimos dias para serem julgados pelas suas obras. E aqui o Senhor diz: olha, eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu e me vestiste, estive preso e fosse visitar-me, estive doente, enfermo e me desse o que era necessário. Tá? Bendito que meu Pai bem, possuí por herança o reino que vos está pronto desde a fundação do mundo. E ele lhes pergunta: quando foi que te vimos nu e te vestimos, Senhor? E ele diz: quando a um desses pequeninos fizeste, a mim o fizeste. Então, ei, quando é que a gente faz algo para Deus? Quando a gente faz algo um pelos outros. Tu está entendendo? Quando eu me ajudo, eu estou ajudando a Deus. Olha aí. E a mim mesmo. Então ele diz: olha, foi aí que tu me ajudaste, quando eu estava preso, que tu fosse lá me visitar. Tu não fosse lá na prisão? Era eu que estava lá. Isso é uma parábola, uma espécie de parábola, de ilustração que ele está falando, para fazer a gente compreender que a gente precisa dar mais de nós, precisamos servir mais uns aos outros. Estamos vivendo um tempo de crentes egoístas que só pensam em si mesmo, no eu, no seu umbigo, no seu salário, no seu trabalho, na sua casa, na sua esposa, no seu esposo, no seu filho. É só eu. Que é isso, em nome de Jesus Cristo? Repreenda isso. Isso é um demônio do egoísmo tomando conta das pessoas, e a gente não pode dar lugar para ele, porque Deus quer que a gente seja um povo único, mas infelizmente nós não estamos sendo únicos, estamos sendo individualistas, vivendo nossas vidas particulares, e muitas vezes nós ficamos com raiva, deixamos até de vir à igreja por causa de A e de B, que nos olhou com uma carinha feia, ou que falou algo que a gente não se agradou, e vai que a irmã e o irmão nem falou para desagradar, falou porque é o jeito dela mesmo, é o jeito dele mesmo, aí falou. Aí eu, que não estou na palavra de Deus, porque quem está na palavra não se deixa levar por nenhuma imundícia que vem, tá? Quando a gente se alimenta da palavra de Deus, a gente não cai por nada. Ele diz na sua palavra lá no livro de Salmo: olha, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas tu não serás atingido. Porque quando a gente está na palavra, nada nos derruba, nada nos entristece, nada nos vai afastar da casa do Senhor, da obra do Senhor, da sua presença. O apóstolo Paulo disse: olha, o que nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a fome, a perseguição, a nudez. O que é que pode nos separar? Nada, nada, nada pode nos afastar do amor de Cristo Jesus. Se nós somos de Deus, não podemos dar lugar para o diabo. O que é que o diabo quer? Vamos ver o que é que o diabo quer? Ele quer que você deixe de vir aqui, ó. Ele quer que você seja relaxado naquilo que você faz. Ele quer que você fique com raiva de quem está do teu lado. Ele quer que você tenha inveja. Ele quer que você tenha ódio. Ele quer que você não perdoe, tá? Ele quer te fazer andar de igreja em igreja, não vai parar em nenhuma, tá? Ele quer fazer você ficar totalmente com raiva do pastor, com ódio do pastor. Ele quer fazer você juntar um monte de picuinha, de coisinhas pequenininhas, dizer: o culpado foi o pastor, que eu estou aqui no mundo. Mas a Bíblia diz que Deus não tem o culpado por inocente. Nós sabemos o que estamos fazendo, nós somos conscientes, nós somos servos de Deus, e o Espírito Santo, ele nos fala, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e a gente sabe se dá certo ou se dá errado. E hoje é o dia de, se eu estiver errado, procurar me consertar.
Então, cuidado, igreja. Aqui, Jesus está dizendo: quando a mim fizeste, quando a esses pequeninos fizeste, estamos fazendo a mim. E aí ele diz no 25:41, porque, mais amigo, anteriormente, no 25:41, ele diz, está falando daqueles que foram omissos, que vai dizer: Senhor, 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 porque ele assim, não vai me salvar não, não vai me salvar não. Ele diz: não. Por quê? Aí ele diz: porque eu tive fome e não me deste comer, estive preso, não fosse me visitar, estive sede e não me deste beber. E aí, estive nu e não me vestisse, fui estrangeiro e não me alocaste. E daí ele começa a dizer, aí eles vão dizer: mas quando foi que a gente te viu assim, não te servimos? Ele disse: olha, quando um desses pequeninos não fizeste, a mim não fizeste. Aí ele diz: irão estes para o tormento eterno, para o fogo do inferno, irão para lá. Meu Deus do céu, isso é pesado. A gente está aqui na igreja, mas a gente não está salvo ainda não, completamente não, igreja. A nossa salvação não foi completada não. A nossa salvação é parcial. A gente pode perder ela a qualquer momento. Qualquer momento. E a gente tem que zelar, por isso que Deus nos deu. Estamos aqui, mas corremos o risco ainda de ir para o inferno. Porque a nossa carne está vindo contra nós, se levantando. E o diabo usa os seus vasos em nossa volta para nos entristecer e nos afastar da igreja. Mas o Senhor está aqui nessa tarde como grande, como aquele que ama, como aquele que não gosta de perder, que não veio para perder, e sim para ganhar, como aquele que não espalha, mas veio para juntar. Então é isso que Ele está fazendo nessa tarde, juntando a cada um de nós, fazendo com que a gente entenda que a gente é especial, que a gente tem valor e que Ele quer investir mais em nós para o seu nome ser mais glorificado na nossa vida. Pecado da omissão, cuidado. Omissão. Eu vou pregar, mas chega lá e vai para a Bíblia e faça assim, ó. Deus manda na hora, não está nessa não. Vai passar vergonha. Deus vai permitir que passe vergonha, porque para a gente pregar tem que ler. Irmão, mas quando eu vou pregar, eu fico morrendo de medo, porque não leio e não ora. Se você ler, você vai se encher. Se ora, Deus vai te dar unção e você vai entregar na hora certa. Irmão, eu tenho vergonha porque não ora. Se você orar, a vergonha sai, cai por terra. Porque vergonha vai roubar. Vergonha vai pecar e o pessoal não tem, né? Já viu? Quer coisa mais vergonha do que pecar? Olha para o mundo, o cara bota uma bola aqui no nariz, ó, pendurado, bota um na língua, vai uma tatuagem de dragão na cara aqui, estica a orelha, fica aquele buraco desse tamanho, ele não tem vergonha. E aí? E nós que somos santos, que temos a mente de Cristo, que sabemos o certo e o errado, que temos o discernimento, que temos o Espírito Santo, devemos ter vergonha do quê? De mais nada na face da terra, só de pecar. Então, pessoal, cuidado. Sabe por quê? Lá na frente, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz que: porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho de Cristo Jesus. A gente prega isso para o mundo, mas esquece que muitas vezes o Deus desse século cega a gente que está dentro da igreja. Porque o texto diz assim, observa: o Deus desse século, é Satanás, cegou o entendimento, que é o olho da fé, dos o quê? Incrédulo. O que é incredulidade? É quando eu não creio naquilo que Deus está falando. Incrédulo. Dentro da igreja tem uma função. Já vi pessoas que a palavra está pregando e a pessoa está lá atrás. As pessoas me contam: não sei isso não, mas isso aí é para fulano, isso aí está errado. Olha, lutando contra a palavra de Deus, que é perfeita, que é santa, que sai na hora certa, que tem endereço certo. E aí? Resistindo a quem? É o pregador? Não, é a Deus. E ninguém pode resistir a Deus. Tá? Então a gente precisa entender que devemos ter cuidado para não sermos cegos pelo Deus desse século, que Ele segue o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, a luz de Cristo. Tá? Mas que nessa noite, se assim tiver alguém aqui, porque
na verdade a palavra não sai em vão, ela tem interesse certo, e quando se prega, porque naquele lugar tem alguém assim. Então, Isaías 61 diz: olha, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Chega uma hora que Deus diz assim: levanta-te, eu te dou uma oportunidade, eu estou te chamando, levanta-te e resplandece, levanta e aparece, levanta e aparece, porque já vem a tua luz. Quem é a luz? É Jesus, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Olha, Deus quer fazer maravilhas através de mim e de você, mas quando é compromisso teu, não vai operar. E quem vai perder? Somos nós, porque Ele levanta outro, tá? Então aqui, ó, os que forem omissos irão para o desprezo eterno. Sem contar que a gente pode morrer a qualquer momento, né, irmão? E aí? Você vai morrer quando, você sabe? Pode ser daqui para casa, né? A gente tem uma esperançazinha porque Deus nos faz promessa, né? E eu me lembro que eu estava falando com a minha esposa, tinha uma promessa que Deus tinha feito aqui, que longo era o caminho que eu tinha que me preparar, e aí eu tive um sonho, que eu estava numa igreja muito grande, maior do que essa, muito grande, e começavam a vir pessoas de todos os lados daquela igreja, e eu no meio daquela igreja muito grande, eu era o pastor daquela igreja, eu ficava encantado, meu Deus, que coisa linda. Só que na frente da igreja tinha uma grade, como se fosse um terraço de uma casa, lá na frente. E aí eu estava aqui, aí alguém disse: pastor, estão me chamando lá fora. Quando eu cheguei lá, tinha dois caras do lado de fora da grade. Aí eu falei na grade: diga, meu amado, que desejo, Jesus te ama. Aí ele começou: pastor, aí quer falar com o senhor. Isso Deus me mostrando de novo. Aí eu percebi que ele tinha um movimento estranho. Quem estava por trás dele foi assim. Aí eu percebi que era um revólver desse tamanho. E ele, botando as costas para tapar a visão, mas Deus me mostrou. Aí eu disse: esse cara quer fazer maldade. Aí eu disse: o que você quiser falar, fala aí, eu te ouço. Não, eu queria que o senhor fosse ali com a gente. Aí eu comecei a conversar com ele, e na medida que ele tirou a arma, entrou e botou na minha cabeça, me encostou na parede. Tu vai morrer agora, pastor. Aí eu pensei comigo, eu me lembrei da fé, eu disse: meu Deus, se eu vou morrer agora, então recebe o meu espírito, meu Deus. Eu dizendo, mas aí eu me lembrei da promessa que Deus tinha feito. Deus disse que longa é a caminhada, então eu não vou morrer agora. Aí ele subiu. Aleluia! Glória a Deus! Do nada ele tirar a arma, foi embora, irmão, desaparecer. Está entendendo o mistério? Você não vai morrer se você tiver a promessa de Deus na sua vida. Você não vai morrer. Se ela não se cumprir ainda, passa pelo processo. Porque longa é a caminhada que vem aí. Está entendendo? Precisamos ter essa fé. Precisamos ter essa fé. Você não vai morrer. Se tiver promessa que não se cumpriu, só tem uma promessa que é a maior de todas as que estão abaixo do céu. É a promessa do arrebatamento. Essa daí faz com que todas elas fiquem para baixo. Vai. Mas se logo o arrebatamento, toda a promessa feita por Deus, você só morre depois que ela se cumpre. Então, bom é ter promessa. Agora, para receber promessa, a gente tem que estar na obediência que Deus quer, na posição que Ele quer que a gente esteja. Então, amados, vamos ver ainda alguns outros pecados aqui. Eu falei sobre o pecado da omissão. Não seja omisso, tá? Procure mostrar serviço para Deus. Procure ser obediente, ser atencioso, cuidadoso, zeloso. Cuidar daquilo que Deus te deu. Vamos ver também ainda o pecado da transgressão deliberada. Deuteronômio 9:7. Deuteronômio 9:7. Vamos lá. Diz assim o texto sagrado: Moisés lembra aos israelitas as suas murmurações e as suas infidelidades. Lembra-te e não te esqueças de que muito provocaste
o Senhor, teu Deus, no deserto, desde o dia em que saíste do Egito, até que chegaste a esse lugar, rebelde fostes contra o Senhor. Moisés aconselhando ao povo para que não fosse como eles foram lá atrás, no Egito, quando saíram de lá. Moisés aconselhando que eles não mudassem a sua personalidade, que eles não mudassem acerca de Deus, que eles fossem uma pessoa única e sincera. Veja a sequência dos versículos que diz o quê? 8. Pois em Horebe tanto provocaste a ira o Senhor, que o Senhor se acendeu contra vós para vos o quê? Subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas do concerto que o Senhor fizera convosco, então fiquei no monte 40 dias e 40 o quê? Pão não comi e água não bebi. Olha aí. Moisés passou 40 dias sem comer e sem beber, para atingir a posição de um anjo, que não come, não bebe e não vai no banheiro, para estar totalmente ligado no Senhor, para poder receber aquilo que Deus queria lhe entregar. 40 dias e 40 noites. Tem crente que não vai o jejum por semana, né? E não só por semana de 6 horas, de 6 a meio-dia. Está difícil, né? Ele passou 40 dias e 40 noites para receber a palavra de Deus, para receber as tábuas da lei, sem comer e sem beber. E agora? Mas irmão, como é que pode isso? Na presença de Deus tudo é possível. Tudo é possível na presença de Deus. Quando eu estou na presença de Deus ouvindo a palavra, eu esqueço de tudo. Eu digo assim: meu Deus, me permita só que eu saia daqui 1 hora antes de trabalhar, porque eu dou uma estrada de 1 hora e vou para o trabalho. Mas tem gente que está na igreja, misericórdia, uma inquietação terrível. O espírito das 9 entra na pessoa, quando dá 9 horas ela não consegue mais ficar no mesmo lugar. O sangue de Cristo tem poder, é o demônio das 9. Ele chega assustando, que é para a pessoa morrer. E a pessoa esquece que está na presença de Deus, e o que ela receber vai ser bom para ela. E que Deus pode dar até tanto livramento lá na frente, e que ela não vai perder nada se continuar na presença do Senhor. E eu digo: não, mas é para terminar de 9 horas, eu sei, mas o médico que marcou para mim que atender de 8 horas, ele talvez nem veio, e tu voltasse para casa sem ser atendido. Ou também ele fica preso lá no engarrafamento, chega 2, 3 horas depois, e tu está lá, esperando ele chegar, porque tu está em inferno. Aonde a gente pode ficar aqui dizendo: Senhor, eu estou aqui, eu necessito da tua misericórdia, eu necessito da tua ajuda, me ajuda, meu Pai, me cura, até se volta sobre mim, meu Deus, eu estou ouvindo a tua palavra, fala comigo, meu Deus, fala mais e mais, eu estou ali, ligado no céu, orando, e a gente sai diferente daqui, ser abençoado. Eu estava lá na Sé esses dias, ouvindo a escola de obreiros, e a palavra tão gostosa, que eu fui tão cansado, eu estava cochilando até então, abrindo os olhos, segurando como se o mundo veio dormir, né? Porque a gente passou por um preço terrível. A gente está aqui de frente para o povo, todo mundo olhando para a gente. Já teve dia de eu pegar a Bíblia e fazer de conta que estava lendo assim, ficar assim, mas eu vi que estava lendo, mas não adiantou a cabeça aí. Todo mundo percebeu o cansaço que eu estava. Mas quem conhece a gente entende. Mas eu lutando, ficando com ele assim, fica assim, feito cobra ninja, para ver se o olho não fica querendo, né? Lá, e aquela bobinha, segurando os olhos. Para o pessoal ver que a gente está ligado, sofrendo pelos irmãos. Só Deus não tem o preço que a gente é dirigente paga. Aí eu estava lá daquele jeito, mas quando chegou a hora da palavra, que Deus pisou na terra lá, o som desapareceu, a fome desapareceu, o cansaço desapareceu, o meu olho não piscou mais e eu fiquei: eu estou entendendo. Eu sei, Jesus, é mesmo, isso,
Deus te abençoe, Deus viu. Mas se tu não tem, para que tanta carreira? E às vezes a porta da igreja é estreitinha. Quando Deus, que amor de Deus, vai, Deus diga amém. Só falta derrubar a porta ali, o pastor está fugindo de um incêndio. De um incêndio, o pessoal sai passando. Teve um irmão que disse que estava na porta, se não saísse, era atropelado, misericórdia. O pessoal. Aí quando ele sai da igreja, aí está lá um irmão com o outro. Ai, mulher, vai Senhor, inquietação só para sair da presença de Deus. Percebe que a carne que estava fazendo aquilo, você esquece. A inquietação. Tá? Então vigia, para que tu não venha transgredir. Faz feito que Moisés fez. Tá? Te entrega completamente a ouvir a palavra. Não deixa que nada venha te incomodar na hora da pregação da palavra. Nada pode nos atrapalhar nessa hora. Nada. Quando eu venho para a igreja, eu não quero saber de nada. Eu só saio daqui se alguém me chamar lá na porta. Mas eu me desligo completamente. Eu digo, Deus, toma conta da minha casa. Toma conta dos meus. Fico aqui tranquilo. Então, Moisés estava dizendo, tu irás do Senhor, tu pecaste contra ele. Então, olha, pensa direitinho, vigia, porque ele está dizendo aqui, ó, transgressões deliberadas, são pecados contínuos. É aquele pecado que você faz hoje, amanhã e depois de amanhã. Tem que ter cuidado, porque quando a gente começa a pecar deliberadamente, Deus é o teu culpado por inocente. Entende isso, tá? Vamos ver ainda aqui, outro pecado, pecados escondidos. Vamos lá, Salmo 32, 1 e 3. O que é que acontece? Salmo 32, vamos ler. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é o quê? Coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o quê? Maldade, ou seja, não encontra maldade, e em cujo espírito não há o quê? Engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus o quê? Ossos, pelo meu bramido em todo o dia. Está falando de pecado escondido. Pecado que a pessoa fica com ele e não confessa, não fala, não se abre, tá? Não joga para fora, fica com ele lá dentro. Aí aquilo vai corroendo. Ele diz aqui que os ossos dele se secaram, adoece, causa câncer e osteoporose. Aqui, osso seco é o quê? Osteoporose. Tá? Então, quando a pessoa oculta pecado, ela traz sobre si maldição. Dentre elas, uma das maldições é osteoporose. Mas eu glorifico a Deus. Pode vir osteoporose, tá? Pode vir até leucemia, que está lá na medula. Mas lá em 4:12 aos Hebreus diz o texto que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, e ela penetra até a divisão da alma, da junta e das medulas, da alma e do espírito, das juntas e medulas. Quando fala medula, está dizendo que a palavra de Deus ela vai no mais profundo do nosso ser físico e no mais profundo do nosso ser espiritual, porque ela vai na divisão da alma e do espírito, e no físico ela vai até as medulas, que é o tutano dentro do osso. Então ela cura qualquer doença. A palavra de Deus penetra no sangue, penetra em toda a área do nosso ser. Então nessa tarde, essa palavra que é viva e eficaz pela fé, ela está indo lá no teu sangue, ela está indo na tua medula, ela está indo na tua alma, no teu espírito, ela está visitando o teu corpo, o teu ser, a tua mente, o teu entendimento, ela está visitando você, está
Aleluia! Quando eu me calei, meus ossos se secaram. Pessoas que já não têm mais alegria, que já não sorriem mais, que querem se enclausurar, não querem mais falar com A nem com B, querem ficar longe de todo mundo, não querem mais saber, não querem distância, esquece que é um demônio que está lhe empurrando para a sarjeta. Mas nessa tarde Deus está despertando, desperta tu que dormes e Deus te esclarecerá. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor está nascendo sobre ti. Levanta, é o que Deus está dizendo nessa tarde para a gente que está aqui, para a gente se levantar, igreja, se levantar. Tem gente que está aqui que está prostrado, que está parado, mas Deus está dando força, Deus está exortando, Deus está energizando, Deus está levantando nessa tarde pelo poder da sua palavra e do seu Santo Espírito, porque Ele é Deus. Pecado deliberado mata, seca os ossos, causa doença. Pecados contínuos, se você está vivendo uma vida de pecado, estando na igreja, você comete esse pecado hoje, amanhã depois você comete ele de novo, depois você faz ele de novo, é pecado deliberado, isso vai trazer maldição para a tua vida, doença. Mas Deus está dizendo: solta ele, lança ele fora, cospe ele fora, confessa ele, deixa ele, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Pecados deliberados, pecados escondidos. Esse daí, ele escondeu o pecado, e aí começou a secar. Pessoas que ficam ali dentro. Sabe o que é pecado escondido? Fulano fez isso comigo. Eu estou lá, mas eu não vou na cara dele. Eu falo com o marido, não quero conversa. Ele lá e eu cá. Ela lá e eu cá. Não, se precisar de mim, eu ajudo, mas eu quero distância. E aí? E agora? Está lá. Pecados ocultos, pecados escondidos. A pessoa sorri para você, mas é só com os lábios. O coração está enraivado, irado contra você. E a gente esquece que o ódio, escuta essa, o ódio é um veneno que a gente acha que está dando para os outros, mas quem está tomando ele somos nós. Tu entende? O ódio é um veneno que a gente pensa que está dando para os outros, mas quem está tomando ele somos nós que estamos morrendo. Porque às vezes a pessoa tem ódio de alguém que nem sabe que ela tem ódio. Então Jesus vem e leva aquela pessoa e você fica porque você tem ódio dela e adora. Está entendendo? Tem que ter cuidado. O que está em jogo é a nossa alma. É a nossa alma, a nossa vida eterna. Eu posso ir para o inferno se eu não vigiar. E o inferno é eterno, não tem volta, é sofrimento. Meu Deus do céu, pensa no inferno também, pensa. O céu é bom, eu vou para o céu, aleluia, glória a Deus, eu vou para o céu, aleluia, quero saber desse crânio, eu vou para o céu, glória a Deus, aleluia. Ai, Jesus, tu é bom, tu é linda, te amo, e eu quero saber dele, distância dele. Está se encanando assim mesmo. Só pensa, só olha para o céu, olha para baixo também para o inferno. Olha para o inferno e vê que o inferno ele existe, ele é real. E é um sofrimento tão terrível, meu Deus do céu. Toda vez que eu falo, que eu penso, que eu prego, eu sinto uma agonia. Que eu fico pensando, imagina vocês aí agora, vamos para lá para o inferno agora, nós dois juntos. Vamos, todos nós juntos agora, vamos lá. Aí a gente vai e volta. A gente vai em nome de Jesus, vamos lá. Vamos entrar agora dentro do inferno, em espírito. E pensa, lugar escuro. Você não vê ninguém, mas ouve muito grito. Lugar que você está lá com a sua consciência viva, lembrando de tudo aquilo que você teve aqui na terra. Uma das coisas mais gostosas e deliciosas que você teve aqui na terra, que você vai se lembrar lá e vai desejar muito ter e não vai conseguir ter. Isso aí é triste. É isso daqui.
Nem Coca-Cola é tão gostosa assim. Que Coca-Cola mata, aqui dá vida. Está entendendo? A sede terrível lá. A língua colando no céu da boca. O dedo trincando um no outro. Uma dor terrível, sem ver ninguém. E se lembrando dessa oportunidade que teve aqui. Eu estava na igreja. Deus falou comigo. E por eu não perdoar, eu estou aqui. E eu não vou mais sair daqui. E estou pensando nisso dia e noite. E não tem fim. E isso me torturando de noite, sem fim. Sai de lá! Porque a gente vai para o céu debaixo do sangue de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Perder a salvação por migalhas, coisas imundas, pequenas. Passamos o tempo todo ouvindo palavras de bênção, todo dia, no rádio, na rua, nos louvores, na igreja, ouvimos palavras de bênção, de vida, e uma palavra maldita vem, e tu se deixa derrubar por ela, não levanta! Aleluia. A gente prova que não está em Cristo, a gente prova que não tem Cristo, a gente prova que não vive a palavra, que não guarda a palavra, porque uma palavra imunda, cebosa, maldita, nos faz ficar em casa e desistir de tudo que Deus nos entregou. Então a gente não tem Cristo no nosso coração, porque quem tem Cristo, Ele é escudo e bloqueio para a nossa vida. A palavra dele é isso. Venha o que não presta, então lança fora. Não vai engolir não, lança fora. Pessoas que se escondem para não fazer a obra do Senhor. Pessoas que se escondem para não ajudar seu irmão. Eu estava dizendo uma vez, meu Deus, não deixa que eu precise nunca, que falte meu alimento, a minha comida, que eu venho precisar da tua igreja. Deixa não. Porque a tua igreja, a maioria dos irmãos é assim, ó. É ruim das coisas. Ruim. A gente tem que pedir, insistir até forçar a barra para trazer um quilo de alimento. Poucos são os que por vontade própria, e pastor, eu trouxe aqui 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz para dar na cesta básica. A gente sabe que tem pessoas desempregadas, necessitadas aqui no Alto Buriti, principalmente em Itapissuma. Eu estou sem dormir direito. Estou pensando o que eu vou fazer lá em Itapissuma. Somos a igreja que chegou naquele lugar, trazemos alegria, paz, amor e vida nova. E eu estou pensando, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que ajudar aquele povo, mas eu não tenho dinheiro. O que é que eu vou fazer? Me ajuda, eu estou pedindo a Deus direto. Vou criar lá um sopão, vou fazer alguma coisa. Roupa, o pessoal traz muito. Sapato, a gente tem um monte para dar. Mas dinheiro e comida a gente não tem. E que é o essencial. O que mais precisa? Comida. Me ajude, meu Deus, estou orando a Deus. Porque o povo de Deus, nós somos ruins. A gente não toma assim, a gente não toma aquela iniciativa. Eu não vou dizer que são todos, tem alguns que tomam até, mas são pouquíssimos. E uma andorinha só não faz verão. Precisamos nos levantar. Ei, tua feira do mês. A tua feira do mês é aquela que tu faz depois que tu recebe dinheiro. Lá, compra 5 ou 6 quilos de alimento e traz e bota aqui, ó, que tu vai ver. Deus abençoa não só tu, mas a tua descendência todinha. Mas a gente fica lá dentro do armário cheio de comida. E esquece dos nossos irmãos que estão com fome. Seus irmãos não é só da sua igreja, não. É todo aquele que estão em toda a terra e são cristãos. E depois dele tem aqueles que não são cristãos, porque primeiro os domésticos na fé, depois os outros. Amar a Deus sobre todas as coisas é o teu próprio compartimento. Todos são nossos irmãos no que diz respeito carnal, sentido carnal. Então o nosso próximo é todos eles. Então precisamos ter esse amor, esse cuidado, essa iniciativa. Chega para o pastor,
Estou pensando em fazer isso assim, assim. Já falei com A, já falei com B, já falei com C. As irmãs e irmãos estão prontos para ajudar. O que é que o senhor acha? Só aprova. Se é para a glória de Deus, se estiver na palavra, se Deus dizer faça, eu digo faça. Se não tiver nada, eu digo, segura um pouquinho, segura as pontas aí, que a gente vai usar esse projeto aí, ou aqui ou em outro lugar. Então, segura aí, se Deus quiser, se Deus tocar. Mas quando é para a glória, se Deus está movendo, vai ser aprovado. Então a gente precisa fazer isso, precisa se levantar, precisa de mulheres de Deus, homens de Deus, pessoas que queiram dar crescimento ao reino. Uma vez eu me levantei lá no Buriti. Vamos fazer um culto aqui na última sexta-feira. Todo mundo vai trazer um novo convertido, uma pessoa não evangélica. E no final a gente vai sentar e comer com essa pessoa. Tomar guaraná, comer bolo com essa pessoa. Tem um monte de gente que diz assim: eu não vou dar uma carne para comer dentro dela. Vai para aí. Que ignorância. Outra pessoa diz: mas comer aqui dentro, que aqui tem. Comer aqui dentro. Mas a casa do Senhor não é carne de oração. E deixou de ser carne de oração. E quem disse que comer é pecado? Aí tu come aqui dentro, vai sentar com o pecador, comer bolo, eu e ele, tudo bom, meu irmão, tu é especial, Deus te quer aqui dentro, E a gente fez, muitos se levantaram, mas eu fui lá, juntei com Dona Claudete e outras pessoas mais que vieram, a gente fez, o culto aconteceu e almas foram salvas, depois tiraram o culto, mas um dia eu creio que ele vai voltar de novo. E eu estou fazendo aqui ainda porque ele está tendo assim um recurso, mas a gente vai fazer aqui também, futuramente. Lá em Itapicima vai ter socorro também. A gente vai fazer. Vou começar assim de pouquinho, devagarinho, porque eu sei que se eu confiar no pouco, Deus vai me colocar no muito. Aí eu vou fazer assim. Porque ela colocou a minha esposa aqui, o que eu posso fazer, eu vou fazer. E Deus, vendo o que eu estou querendo fazer, vai me dar recurso. Vai mudar. E aí, os irmãos se levantaram, alguns irmãos se levantaram contra, por não conhecer a palavra. E eu estava vendo que agora várias igrejas estão dando aí, recepção no final dos cultos. Várias. No final. Eu vi lá perto da nossa. A da gente parou. E a que chegou está lá fazendo. Está entendendo? Isso não salva, mas ajuda. Isso ajuda a cativar, a você conhecer. Aí ele vai para Itapicuma, chega lá, antes de começar o culto, se senta todo mundo, os irmãos que vai falar, sabe? E a gente fica conversando e brincando lá. Sobe no primeiro andar lá, olha a paisagem, desce, abusa um com o outro, brinca para lá e para cá. Quando dá 4h20, a gente começa o culto. Aquilo ali é uma higiene, está entendendo? Mental. A gente está tirando a pressão. E está se comunicando. A gente volta diferente. Irmão, eu voltei diferente lá, é claro, porque tu entra na igreja aqui, escuta a palavra, é só pressão, depois sai, vai para casa de carreira. E aí? Mas quando você chega, senta, conversa, o irmão conta para tu conta para ele, aí toma um cafezinho, aí come uma bolacha, aí sobe ali, aí desce, aí brinca com o outro, aquele negócio todo. Meu irmão, você volta louco. É diferente. O irmão vai falar para a Itapecima, o que é que tem lá que eu tenho aqui? Aí irmão, eu tenho diferente. Mas lá é tão bom que mas irmão, eu quero voltar lá de novo. Recepção, atenção, estratégia social que a gente usa para que a gente se sinta bem no lugar. E depois que isso acontece, Deus aparece e fala com a gente na hora da palavra. Está entendendo? Então, a gente precisa parar de ser mais assim, omissos, parar de ser transgressores, parar de ocultar pecados, tá? Devemos tirar tudo que não presta no nosso coração e lançar fora. E se lembrar que se nós não perdoarmos ao nosso irmão, também Deus não nos perdoará. Lembrarmos que aquilo que a gente faz para os outros, receberemos em troca aquilo que a gente fez. Lembrar que nós fomos chamados para darmos o quê? Fruto, a fim de que o vosso fruto permaneça, tá? Fruto, dá fruto, e a fim de que o vosso fruto permaneça. É aquilo que eu faço hoje e eu zelo para que aquilo continue. Isso é o fruto que é dado, que permanece.
Tem gente que até dá fruto, mas não permanece, porque o fruto que ele dá, ele mesmo destrói. Com a falta de zelo, a falta de amor, a falta de atenção, tá? Então, que hoje cada um saia daqui diferente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Tá? Não oculte pecado, mas faça aquilo que está escrito lá na primeira carta do apóstolo João 1:7. Ele diz assim: se andarmos na luz, que é Jesus, luz é a palavra, como ele na luz está, Jesus está na palavra, temos comunhão um com os outros. Comunhão é dar mão, é ser enviador, é ser parceiro, é andar do lado, é ajudar um ao outro. Temos comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas só se fizermos isso. Se não fizermos, o sangue não purifica, aí está em pecado. E se dissermos, pois, que não temos pecado, mentimos, e a sua palavra não está em nós. Se dissermos que não pecamos, nós fazemos mentiroso. Estamos dizendo que Deus é mentiroso. Mas eu gosto que no capítulo 2, João diz